E aí, pessoal, beleza com todos vocês? Pessoal, vamos falar um pouquinho do Salmo de número 1. Salmo de número 1, pessoal, que segundo o escrito da Bíblia é o Salmo de Davi. Mas sabemos muito bem, pessoal, que Davi não escreveu nada também. Nenhum dos salmos, pessoal, que está escrito, que diz que Davi escreveu, não foi Davi quem escreveu. Vamos lá, pessoal. Salmo de número 1 aqui, verso de número 1. Está em hebraico aqui, vamos ler. Ashrei Haish Asher Lo Halar Ba'atzat Rechaim. Veja bem, pessoal, que aqui está escrito o quê? Bem-aventurado ou prudente. Ashrei Haish. Ish, pessoal, significa homem. Então, aqui está dizendo que bem-aventurado ou prudente o homem. Né? Bem-aventurado ou prudente o homem. Que aqui nós temos um advérbio de negação, lo, que significa não. Halar, ou seja, ir, né? Ouvir o conselho dos ímpios, pessoal. Dos ímpios. Ímpios, pessoal, qual é o significado de ímpios aqui, segundo a Bíblia, pessoal? Ímpio significa o quê? Aquela pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Usa da mentira para se então enganar, trapacear, ou seja, arrancar algo de alguém enganando. Que é isso, pessoal, que o rei Davi fez. Ele mentiu, trapaceou, enganou. Quando vocês olham lá na passagem, que o rei Davi comete um adultério com Betseba. Ou seja, o melhor servente que ele tinha ali, que era o amigo dele também, foi para a guerra, e assim então Davi ficou lá no templo. E Davi se envolveu com a mulher de Urias. E assim então ele fez o quê? Ele mentiu, pessoal, aqui, ó. Ele mentiu. Ele cometeu isso aqui, além de mentir, ele sabia que estava fazendo as coisas erradas. Mas mesmo assim ele fez, maquinou mal contra Urias, para que Urias pudesse morrer, e assim então ele escondesse o adultério. Ele escondesse tudo. Então isso, pessoal, é a prática do ímpio. O ímpio, pessoal, ele pratica tudo isso. Tudo isso para esconder o quê? As coisas erradas que ele já fez ou está fazendo. Então o ímpio faz isso. Então muitas pessoas, pessoal, usam o exemplo, né? As pessoas usam aí o exemplo do rei Davi, usando muita passagem do gigante Golias, né? Que o rei Davi venceu o gigante Golias. Então usa muitas passagens do rei Davi aí, né? Falando que o rei Davi foi o exemplo, mas as pessoas, pessoal, que não entendem muito bem de Bíblia, ou então são desonestas, né? Usa só o lado que convém. O outro lado da Bíblia, elas não olham, não prestam atenção. Igual eu estou mostrando aqui para vocês, aqui, ó. Verso de número 1. Salmo de número 1, verso de número 1 aqui. Ashrei Haish, Asher Lo Halar, Ba'atzat, Rechaim, ou seja, ímpio. Feliz o homem, né? Ou bem-aventurado o homem que, não aqui, ó. Ir, né? Ir, ou seja, atender o conselho do ímpio, o conselho do ímpio. Ou seja, se você usa o rei Davi aí como exemplo, você está usando quem? O exemplo de quem? Do rei Davi, que foi um rei que ímpio. Segundo a própria prática do rei Davi, pessoal, como está na Bíblia aí, ele foi um ímpio. Por quê? Ele traiu, enganou, mentiu, roubou também, foi ladrão também. Tudo isso é a prática de quem? Do ímpio. Que o homem que foi chamado por Deus, segundo a Bíblia, e depois de ser chamado por Deus, ainda comete esses crimes. Comete esse crime, mente, comete adultério, sabendo que o adultério levaria a apedrejamento, sabendo que mentir era errado, sabendo que roubar era errado, então ele comete todos esses crimes. Então o rei Davi foi o rei como? O rei ímpio, que o povo da igreja aí, pessoal, pregam, né, dentro das igrejas aí, o rei Davi como segundo o coração de Deus, como homem de exemplo, mas se você olhar o texto mesmo, sem o filtro da fé, você vai entender que você usa um rei também, que foi ímpio, como exemplo, pessoal. Sim, você usa um rei ímpio, que foi o rei Davi, como exemplo. Davi não foi nada de exemplo, nem para mim. E eu penso assim, porque eu vejo o texto aqui, que ele foi um rei ímpio, segundo a Bíblia, pessoal. Então muitas pessoas usam, né, o rei Davi como exemplo. Pega aquelas passagens, né, que convém, né, aquelas passagens que é boa para ajudar na pregação, né? Mas quando lê a história do rei Davi mesmo, se você ler e comparar com os textos, como eu estou lendo aqui no hebraico aqui, você vai ver que o rei Davi foi um rei ímpio. Um rei que, segundo a Bíblia própria mesmo vai dizer, que ele entrou dentro do templo e roubou, ele mentiu, enganou,
mentiu que era louco para não morrer. Ou seja, ele foi o rei, porque ele tinha sido chamado por Deus e continuou o quê? Mentindo para as pessoas lá no passado. Então, pessoal, aqui está o texto aqui, ó, em hebraico. Eu gosto de ler em hebraico, gosto de escrever em hebraico, né, pessoal? Para que eu passe assim para as pessoas, para ver que há um camarada aqui chamado Claudionor, né? Este que está falando com você, que estuda, que pesquisa com seriedade, com honestidade. Aquilo que muitos pastores deveriam fazer e não fazem, né? Estudar com seriedade, com honestidade a Bíblia e passar a verdade para as pessoas. Não ficar aí tirando aqueles versículos que convém, né? Para manipular as pessoas para dentro da igreja, e aqueles versículos que não convém, eles excluem. Não leem dentro da igreja, não explicam. Então, pessoal, tá aí para vocês aí mais um vídeo para vocês. É isso aí, comente aí, deixe seu like aí. É isso aí, valeu, tchau, tchau.